sentado. Bom dia, graça e paz. Hoje, domingo, 26 de julho de 2020, vamos para o nosso bate-papo, namoro no caminho da cruz. Vai ser um bate-papo bem tranquilo, informal, nada muito rústico, vamos dizer assim, mas da maneira simples e que possamos aí dialogar neste domingo para a glória do Senhor. Então, vamos juntos seguindo nesse assunto, nesse bate-papo, com a graça de Deus. Espero que seja um tempo relevante para todos nós. Posteriormente esse vídeo vai estar sendo postado no Facebook, no YouTube, na verdade, né? Vamos estar baixando ele e postando no YouTube para que mais pessoas possam estar acompanhando. Desde já eu peço que você então dê o seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esta palavra, a esse bate-papo, como nós temos feito aí em alguns domingos, alguns temas relevantes para o nosso bate-papo. E eu quero que você pense comigo então sobre, nesta manhã, o namoro no caminho da cruz. Nós vamos dar algumas orientações, de repente algumas possibilidades, ideias que muitas vezes as pessoas não param para pensar e de repente são algo tão simples e que por não ter esse entendimento acabam tomando decisões precipitadas e caminhando por um caminho que não vai te trazer uma certa segurança, uma certa paz e uma certa felicidade nesse sentido. Então, por isso que é de extrema importância que nós possamos meditar na palavra de Deus e entender o propósito, da vida relacional como um todo. Eu estou terminando de compartilhar o link aqui e a gente já dá sequência nesse bate-papo de uma forma mais efetiva. Eu vou compartilhar o link, assim a gente tem condições de dar uma atenção devida ao nosso bate-papo dessa manhã de forma mais tranquila. Possivelmente nós vamos ter alguns interlúdios no meio do caminho, porque a live de hoje está feito caseira, nosso isolamento. Então a live caseira possivelmente vai ter alguns interlúdios aí. Eu peço a compreensão dos irmãos, mas que você não perca o foco daquilo que nós vamos conversar nesta manhã, em nome de Jesus, ok? Deixa eu preparar aqui, já enviei os links, mas também, como eu já disse, vai ser postado vamos orar e pedir a Deus o direcionamento dele para esse nosso bate-papo em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado por esta manhã. Vamos aí refletir acerca desse tema, namoro no caminho da cruz. O Senhor venha nos dar aí todo o discernimento, entendimento, segundo a tua bondade, a tua misericórdia, e que possamos refletir com tranquilidade nessa manhã de domingo, e que o Senhor nos conduza em segurança, em paz, e todo o discernimento, entendimento, sobretudo da tua vontade e da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, eu separei um texto aqui de Salmo 119 e 105. Salmo 119 e 105 diz que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Ou seja,
nós temos um norte a seguir que é, obviamente, que é a palavra de Deus. É a palavra que deve nos conduzir acerca das nossas tomadas de decisões. O Evangelho é o poder de Deus, né? É o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. O Evangelho é aquele que nos orienta, que nos dá sabedoria, aquilo que nós devemos tomar as nossas vidas, né? E em todos os aspectos de nossas vidas, nós precisamos tomar decisões pautadas justamente nas Escrituras. E a palavra de Deus diz que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Ou seja, imagina você andar por um ambiente totalmente escuro, né? Uma escuridão tremenda. Obviamente que você anda tateando e sempre preocupado, angustiado, porque você pode pisar em um buraco, você pode cair em um precipício, você não sabe que caminho que você está indo, você está sem direcionamento. A partir do momento que você observa, quando a luz ela chega, as trevas vão embora, e assim nós temos condições de dar um passo após o outro de maneira mais segura, e também saber aonde nós estamos caminhando e para onde nós estamos indo. Então o papel da palavra de Deus na vida do homem é justamente apontar o caminho. A palavra de Deus diz: eis que te proponho, né, a bênção e a maldição, segue pois a bênção para que te vá bem. Outra questão é, né, não desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas prossiga focado no alvo, né? É sempre olhando para Cristo. Aquele que lançou a mão no arado, não olhe para trás, né? Fique focado, porque assim você não perderá o sentido, não sairá fora da rota, né? Existe uma rota, existe uma porta estreita, e tudo isso indica para nós que devemos olhar para as Escrituras de maneira sábia, com entendimento e discernimento. Então a palavra de Deus ela é a base para tudo isto, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Por isso que o tema hoje é namoro no caminho da cruz, ou seja, trilhando o namoro no caminho à luz das Escrituras, no caminho da cruz, de maneira que Cristo seja engrandecido, e obviamente que eu possa, em meio a tantas lutas e dificuldades que o homem já tem, qual que é o propósito nesse bate-papo? É você fazer de tudo, debaixo da graça de Deus, segundo a palavra de Deus, para minimizar um problema futuro, para minimizar um problema lá na frente, um problema até mesmo de divórcio, um relacionamento conturbado, de brigas, contendas, discussões e até mesmo vias de fatos, né? Espancamento, agressões físicas, verbais, psicológicas. Então esse é o propósito. Quando a gente fala namoro, né, no caminho da cruz, a gente busca um propósito para o entendimento de que maneira que nós temos trilhado nesse caminho. Então, pois bem, vamos entrar aí então direto ao nosso assunto. A primeira coisa que eu queria abordar com os irmãos nesse bate-papo com muita tranquilidade é que namoro de fato, ele, biblicamente falando, nós não vemos isso na Bíblia, não existe. O que a Bíblia trata é de casamento. A Bíblia trata do casamento. E nós estudamos anteriormente que o casamento é instituição divina, Gênesis 2:24, é Deus que instituiu o casamento, e ali ele, né, nessa ordem, nessa instituição, demanda do homem e da mulher viverem até que a morte separem, unidos, porque houve uma fusão espiritual, porque portanto deixará pai e mãe o homem e unir-se-á a sua mulher. Assim existe então essa fusão espiritual e os dois passam então a ser uma só carne. E então nesse aspecto nós não vemos à luz das Escrituras o namoro. E é por isso que eu venho nesse bate-papo com os irmãos. E aí vocês vão pensar assim: mas como não existe namoro? E agora? O que eu vou fazer? Se não existe o namoro, qual o caminho a ser tomado, né? Já de cara, o que eu quero deixar é o seguinte: há uma inversão de valores com relação ao entendimento dos filhos e também dos pais. Nós temos os pais e os filhos aqui com as inversões de valores e estão totalmente perdidos quando se fala em relacionamento conjugal. Nós sabemos que os nossos filhos não vão ficar em nossas casas para sempre. Agora, eu posso, de alguma forma, segundo as Escrituras, orientá-los
para que possam tomar uma decisão assertiva com relação a isso. Porque veja bem, os pais, eles têm o desejo que seus filhos sejam felizes. E é interessante que nós pensamos o seguinte, eu falo nós porque eu como pai estou dizendo que o meu desejo é que as minhas filhas elas tenham um casamento melhor do que o meu. Ou seja, que sejam melhor ainda, em harmonia, em felicidade, em alegria, em projetos, em amabilidade, respeitabilidade, que possam progredir de forma melhor. Então isso também tem que ser levado em conta. Agora, só que, como os papéis estão invertidos, basicamente hoje é o adolescente que determina o que se deve fazer. Ele é adolescente, ele sabe o que está vivendo no contexto dele. Não sabe nada. Na verdade, quem tem que saber é os pais. Os pais que precisam ajudar na tomada de decisão. Os pais que têm que caminhar junto, têm que orar, têm que ensinar e orientar e determinar. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu e minha esposa já entramos num acordo, e com as nossas filhas também, apesar de terem novas de 10, 7 e 6 anos, nós já temos como regra aqui, é que para pensar em namoro, é a partir dos 18 anos. Então, ou seja, antes dos 18 anos, não se pensa em namoro. Então isso é definido, não tem questionamento com relação a isso. Bom, vamos voltar aqui. Então, se namoro não existe, e aí eu separei um outro versículo, 1 Coríntios capítulo 7, verso 9. Né? O que está escrito? 1 Coríntios capítulo 7, verso 9. Está escrito o seguinte: mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo. Então eu quero dizer o seguinte, alguns aspectos sobre a questão do namoro. Quais são as implicações com relação a isso? Se não existe namoro, mas na nossa cultura existe sim, na prática, não existe na palavra de Deus, mas na prática existe o namoro na nossa cultura, correto? Agora, como que um cristão deve se portar com relação ao namoro? Isso fui aprender já no seminário. Se eu tivesse aprendido antes, teriam evitado assim, alguns constrangimentos de pressão da luta contra a carne, contra o pecado, naturalmente falando, sobre a questão do namoro. Ou seja, então as implicações de um namoro cristão, como que nós devemos fazer e pautar essas questões? Primeiro, se não existe namoro na Bíblia, mas existe na nossa cultura, como que nós vamos então policiar essa questão do namoro? Então daí vai o que? São algumas normativas, alguns princípios, alguns conselhos que vão nortear e que vão ajudar nesse sentido. E namoro, quando eu falo, não só é para adolescente, mas para todos os aspectos o namoro serve. Como já tem o namoro em nossa cultura, incutido em nossa cultura, e nós então devemos criar alguns meandros aí para que possam direcionar esse namoro de forma santa, de forma bíblica, Sede santos porque o vosso Pai Celestial é santo. E também diz que é melhor casar do que viver se abrasado ou com desejo. E a palavra de Deus sempre orienta você a fugir daquilo, da aparência do mal, daquilo que te faz mal, daquilo que prejudica, que não glorifica a Deus. Fuja da aparência do mal. Pois bem, então as implicações do namoro cristão, o namoro no caminho da cruz. Primeiro, antes de começar o namoro, o que precisa ser levado em conta? No meu modo de pensar, os pais devem orientar os seus filhos, e eu como pastor oriento também as ovelhas, os filhos, para que, primeira questão, para pensar no namoro, pense em namorar alguém da mesma fé, que tem a mente de Cristo, que foi transformado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, seja cristão também, que tenha a mesma mentalidade que você, que está pensando a mesma coisa que você, pensando concordemente no Senhor, tenham o mesmo pensamento, unidos de alma, de espírito. Por quê? Veja bem, vamos ser bem franco aqui. Você vai namorar uma pessoa que não tem o seu mesmo ideal, o seu mesmo pensamento, especialmente à luz da palavra de Deus, não é cristão. Então, por exemplo, aí chega domingo à noite, você, eu vou para a igreja. Aquele que não é cristão fala, eu vou, vou para uma balada, eu vou para uma festa, Então, quer dizer, não tem o mesmo direcionamento, não tem o mesmo entendimento. Então, a palavra de Deus diz que luz e trevas não combinam. Então, também tem esse direcionamento. Então, primeira coisa,
Eu tenho que observar isso. Luz e trevas não combinam. E eu preciso colocar isso na minha cabeça que aparentemente, gente, é tudo bonito, né? Olhar assim, não, mas é uma pessoa boa, é uma família boa, tudo bem, só que os princípios dessa família boa, dessa pessoa boa, são apenas moralistas. Eu tenho que fazer o certo porque é certo fazer o certo. Enquanto que o pensamento do cristão que tem a mente de Cristo, ele fala, eu preciso fazer o certo porque fazer o certo glorifica a Deus. E a minha motivação é viver para a glória de Deus. Muda completamente, é totalmente diferente, é distinto. Aqui a relação é totalmente distinta de como nós olhamos para Deus como um Salvador, para o qual nós vamos prestar contas, para aquele que pensa em princípios moralistas, que eu tenho que ser correto porque é certo ser correto, eu tenho que seguir as regras para que, se eu quero que as coisas vão bem para mim, vão bem, eu tenho que fazer o bem para o próximo. Então, mas é uma barganha, né? Nós não pensamos biblicamente. Então, primeira questão, no meu ponto de vista, é isso. E outra questão, né? Se eu vou buscar alguém, no mínimo, né, que seja solteiro, além de cristão, solteiro, porque infelizmente tem pessoas que buscam, olham por aí e falam, nossa, aquele ali, né, ele daria certo comigo, mas ele já está num relacionamento, ele já está namorando, e aí a pessoa olha e fala, não, ele dá certo é comigo, não dá certo com ela. Então precisamos policiar o nosso coração, observar os princípios da palavra de Deus. Jamais Deus iria permitir ou colocar no seu coração esse desejo por uma pessoa que está comprometida. Na verdade, isso não vem de Deus, vem do seu próprio coração enganoso que busca seus próprios interesses. Tá? Então que seja solteiro. Outro aspecto além de observar a vida dele como sendo um cristão, ou dela como sendo uma cristã em Jesus, outro aspecto é a família. Qual é a base dessa família? Quais são os projetos dessa família? Né? Qual é a estrutura dessa família? Qual que é o ambiente que permeia essa família? É um ambiente de amor? É um ambiente de respeitabilidade? Né? É um ambiente saudável? Então isso eu preciso observar. E os pais precisam fazer parte desse processo junto com os filhos para poder pensar isso juntos. Mas isso tem que ser dialogado, tem que ser conversado, porque geralmente a conversa vai sair quando a adolescente ou o filho já estão namorando, já escondidos, né? E aí dá um maior problema, porque além de não saber lidar com a questão, com a surpresa, né? Porque já deveria ter sido tratado antes. Então quando você senta com um adolescente, senta com seu filho desde cedo, vai incutindo na sua cabeça, vai apontando o caminho. Aqui em casa tem regras. E a regra é essa, a partir dos 18 anos, deve ser cristão, deve ser não comprometido e também deve ter uma base familiar que inspire o amor, que inspire a glória de Deus, que inspire a palavra de Deus. Então, ou seja, a gente começa a montar um quebra-cabeça e conectar situações que evidentemente vai culminar um sucesso, em um casal próspero, abençoado, debaixo da misericórdia do Senhor. Eu não posso afirmar para você que fazendo tudo isso vai estar 100% tranquilo, jamais teremos problemas. Eu não posso afirmar isso para você, mas por experiência e olhando para as Escrituras, vendo que este caminho sendo seguido paulatinamente, a cada dia, com a graça de Deus, debaixo de muita oração, de muito conselho bíblico, a tendência é lá na frente você colher bons frutos com relação a isso. Aí, posteriormente, consumado o namoro, observando essas características que eu já apontei aqui para cada um de vocês, né, sendo cristão, sendo de boa família, né, não tendo compromisso com outra pessoa. Então, a partir daí, então vai dar-se início ao namoro. Pronto, agora é a questão. Na nossa cultura, existe um namoro hoje contemporâneo, até mesmo dentro das igrejas, que eles falam de um namoro aberto. O que é o namoro aberto? O namoro aberto é que pode tudo. Dorme na casa do namorado, o namorado dorme na casa da namorada, é tudo livre. E pode sair junto a hora que quer, voltar a hora que quiser. Então, assim, isso o que estiver acontecendo não importa, o namoro aberto é livre sexo e etc. Então, esse é um namoro contemporâneo que até as igrejas, muitos líderes religiosos têm se apegado a ele. E dizendo que não tem problema, tem que se conhecer.
E aí vamos olhar para as Escrituras. Aonde? Se a palavra de Deus já aponta para nós que nem namoro existe. O que existia no Antigo Testamento era, até inclusive, era um acordo entre os pais para o casamento dos filhos. Era um contrato pré-nupcial. Não precisava nem se conhecer. Fazia o contrato pré-nupcial e chegava naquele contexto lá, eles iriam então se casar mediante o consenso dos pais, porque o entendimento deles era o casamento, era glorificar a Deus, exaltar o nome de Deus. Não era simplesmente união sexual, unir os corpos, não era isso. Não é somente isso, isso faz parte do processo, tá? Faz parte do processo, a união sexual faz parte do processo, do pacote. Agora, a premissa especial é cumprir o mandamento de Deus, o propósito, a instituição divina. Então é para glorificar a Deus o seu casamento. Nós não podemos pensar em casamento e simplesmente em emoções e hormônios, pensar com os hormônios. Não, nós temos que pensar com o coração, com a mente de Cristo, com a palavra de Deus, não com os hormônios à flor da pele. Nós temos que pensar, e os pais devem fazer parte desse processo. Minha filha, ela tem uma cabeça tão assim que eu deixo ela tomar a decisão. É errado também. Os pais devem fazer parte do processo com muita consciência e muito conhecimento bíblico, conhecimento da palavra de Deus, o que Deus deseja para isso. Pois bem, então, para começar o namoro, tendo esses pré-requisitos, um dos pré-requisitos importantíssimos é o pai e a mãe estarem em consenso com os filhos. Olha, eu estou de acordo. Porque se o pai e a mãe não estiver de acordo, olha, a grande probabilidade para um problema futuro é muito grande. Se o pai e a mãe não autorizar, por algum motivo, ver que não é de Deus e falar não case, não faça isso aí já é uma luz para que você, o filho, agora o filho especialmente, quando o pai te orientar, fala, não vai por esse caminho. E se a pessoa bater o pé, não, eu vou porque eu tenho consciência, eu gosto, eu amo, a probabilidade lá na frente de dar errado, de ter uma confusão, é muito grande. É muito grande. E tem pessoas que ficam casadas pro resto da vida debaixo desse jugo por não reconhecer o erro depois e ficam em sofrimento até a morte do cônjuge e por aí vai, porque desobedeceu uma ordem muito crucial. Então assim, a palavra dos pais com relação aos filhos para não se envolver num relacionamento conjugal tem que ser levada em conta. Tem que ser levada em conta, por namoro. Depois de consumado o namoro, então, os pais de acordo, a pessoa de Deus, a família também analisada, você vai partir para o namoro. Aí o namoro cristão ele deve ser santo. A palavra de Deus diz, melhor casar-se do que se viver abrasado ou ardendo em ciúmes. Então veja bem, o namoro, na vida nós fazemos planejamentos, nós planejamos as coisas. Por que eu falo que para minhas filhas, desde já, começar a pensar em namoro é quando você completar 18 anos. Completou 18 anos, nós vamos começar a pensar nessas implicações do namoro. Não que elas já não vão sair, já não vão saber, já vai ser ensinado. Mas a partir dos 18 anos é que nós vamos sentar e começar a pensar sobre as implicações para um casamento, para um namoro no caminho da cruz. Então é a partir dali que nós vamos pensar. E então aí, depois que evidenciou tudo, está tudo claro, então nós vamos começar então o namoro. Como que vai ser esse namoro? Aí que entra as regras básicas que muitas vezes, o que aconteceu hoje, como eu disse, o namoro contemporâneo hoje está banalizado. Pode fazer o que quer, a hora que quer, do jeito que quer, e não é assim. Não, se a palavra de Deus já não aponta para nós que existe namoro, e você que é o pai e a mãe, que você namorou, você sabe a luta que é o namoro, você sabe a tentação que é o namoro, a dificuldade que é se manter em santidade. Aí você sabendo disso tudo, você fala, não, deixa na mão de Deus. Não, deixa na mão de Deus não. Deus te deu a premissa para você cuidar dos seus filhos, para nós cuidarmos dos nossos filhos, para nós orientarmos nossos filhos. Não é deixar na mão de Deus. Deixa na mão de Deus. Tem outra questão também. Se não deixar namorar, vai fugir de casa. Faz a mala dele. Faz a mala dele, dá o RG, o CPF, fala assim, a sua mala está aqui, você quer fazer o que você quer, então vai. Se boa parte dos pais fizessem isso, eu duvido
que eles iam entrar por um caminho errado. É porque nós aceitamos e somos convenientes com tudo. Beleza, começou o namoro então. Como que deve ser esse namoro? O namoro cristão, esse casal de namorados, eles não devem ficar sozinhos em nenhum tipo de ambiente. Por exemplo, em casa sozinhos. Isso é um ambiente hostil, né? É um ambiente propício para o pecado. Não deve sair de carro sozinhos. É expor, né, os hormônios à flor da pele, o desejo à flor da pele, vai sair de carro sozinho. Isso aqui são conselhos. Aí siga quem quiser, obviamente. Ir para o cinema sozinho. Então, tudo isso colabora e contribui para expor os dois a essa questão. E nesse sentido, então, o casal de namorado tem que ser orientado pelos pais a namorar em público. Namorar em público é estar em público com alguém da família. O pessoal costuma dizer, né? Antigamente era assim, né? Aonde eu ia tinha que ter uma vela, né? Eu levava a vela. Você vê, muitas vezes a pessoa sem conhecimento de causa, de Bíblia, de palavra de Deus, mas tinha um entendimento do que é um homem e uma mulher juntos namorando. Sabe o que é? Ninguém precisa desenhar. Então, se nós sabemos a grande dificuldade que é, nós devemos cuidar. E como que nós vamos cuidar? O namoro porque se você olhar qual que é o propósito da nossa cultura do namoro, hoje muitas pessoas banalizaram, né? Não tem namoro mais, hoje é fica. Vamos ficar, vai ficando, é sexo livre, e aí, né, tantas coisas acontecendo, doença, gravidez indesejada e por aí vai. Mas essa é a grande sacada do negócio. Se vai namorar, nós temos que namorar com cautela, e os pais têm que fazer parte do processo. Por quê? O propósito do namoro, então, se nós entendemos que vai para o namoro, já é visando o casamento. Então já tem que ter um entendimento geral do que é o casamento, do que é construir uma família, né? O que diz que é até a morte os separe. Então todas as implicações devem estar já nesse casal de namorado. Tem que sentar com eles e conversar com eles qual é o propósito. Que o casamento não é tudo maravilhoso, que nós temos as lutas diárias dentro do casamento, nós temos que matar um leão por dia dentro do casamento, temos que matar o nosso próprio egoísmo dentro do relacionamento conjugal. Então tudo isso deve ser explicado para os nossos filhos, e também no caso agora o casal de namorado que estão ansiando então para o casamento. Então assim, você vai começar a namorar para quê? Tem que ter o casamento. Outra questão a pessoa não tem nenhuma formação, a pessoa quer namorar com 15 anos de idade. Beleza, 15 anos de idade. Se o namoro visa o casamento, e você, né, pai, mãe, sabe os hormônios como que funcionam, aí você vai começar com 15 anos de idade e deixa solto, livre, leve e solto. O que vai acontecer? Obviamente que a probabilidade de uma gravidez indevida, de sexo antes do casamento, de pornografia, então tudo isso vai estar envolvido, gente. Porque antigamente, para se conseguir saber alguma coisa sobre sexualidade, né, nem os pais da gente falavam para nós como que era. Hoje, com o advento da internet, das mídias, hoje tem até novela explícita em horário comum, a gente vê essa questão da pornografia, o quanto que os jovens são expostos a tudo isso. Então tem que se tomar cuidado, tem que se ter cautela. Aí você pensa, o que um jovem de 15 anos tem para oferecer? O que uma jovem de 15 anos, que não sabe nem arrumar sua cama ainda, não sabe nem fazer um arroz, o que ela tem para oferecer para construir uma família? Então isso é muito sério, é um negócio muito sério que as pessoas precisam levar em conta essas questões. Então, já consumado o namoro, dentro dessas prerrogativas aí que eu tenho passado para vocês, né, pensando junto com vocês, então não namorar sozinhos, não ficar em ambientes sozinhos, não sair sozinho. Ah, mas isso é careta, pai. Não, isso não é careta. Não é careta. Isso é princípio. Nós temos princípios cristãos. E a palavra de Deus diz que nós devemos fugir, 2 Timóteo 2,22, fugir de toda impureza. Nós devemos fugir de toda impureza, de toda malícia. A palavra de Deus diz que você tem que fugir da aparência do mal. A aparência do mal. E não adianta, nós sabemos o que acontece, a aproximação de um homem e de uma mulher, nós sabemos o que acontece. Nós sabemos das reações, não é?
Então precisamos tomar essa decisão com sabedoria e juntos com os filhos. Deixar claro para isso, nós estamos juntos nesse propósito para que você tenha o melhor casamento do mundo, para que você seja a pessoa mais feliz do mundo, para que você tenha filhos na presença de Deus e vocês sejam exemplo para onde vocês forem. Então você vai colocando essas premissas aí, vai orando, colocando diante de Deus, as coisas vão acontecendo com naturalidade. Com naturalidade. É como eu disse, só que os pais muitas vezes não conversam com os filhos, aí chega lá na frente, já estourou a bomba, né? Aí já chegou o caos. Então nós devemos ter essa conversa sólida, responsável com os nossos filhos. Os pais, né, os filhos, eles devem obediência aos pais, os filhos devem obediência aos pais. Os jovens, eles devem se engajar na oração e no estudo desse tema à luz das Escrituras, né? O que é o casamento, né? Qual é o propósito do casamento, né? Não é que eu seja feliz, mas é que eu possa fazer o outro feliz. Então tudo isso está embutido dentro do relacionamento do namoro. E conselho bíblico, olha, uma coisa que eu tenho percebido também é o seguinte: como eu já disse, os pais muitas vezes estão se rendendo a essa cultura contemporânea, onde os filhos têm que decidir porque a vida é deles, né? Aí se esquecem que os pais são os tutores, os mentores, né? Tá lá, ensina o seu filho no caminho que se deve andar, ensina constantemente, seja no levantar, no andar, no caminhar, no deitar, ensina os seus filhos. Então essa incumbência são dos pais. Então não tem esse negócio, coitadinho, ele já está numa idade que já pode tomar decisão. Deus te colocou ali para cuidar dele, para ajudar na tomada de decisão. Deus colocou os pais para isso, instituiu os pais nesse conselho para isso. Não é para simplesmente abrir mão. Não, você tem que tomar decisão junto com os seus filhos, sim. Tem que apontar o caminho. Porque tem pessoas que simplesmente se abdicam desse ministério do casamento, abdicam do ministério do casamento porque você não quero casar porque isso aí só tem problema. Eu tenho que trabalhar a questão do egoísmo, né? É o celibato simplesmente ou é o egoísmo que está por trás disso tudo? Então nós precisamos analisar várias questões. É a avareza que está tomando conta do coração? Então tudo isso tem que ser analisado e os pais devem ser aqueles que devem caminhar juntos. Tem que abrir o assunto franco e conversar sobre as questões do coração, o que está acontecendo, o que está passando na sua mente, o que está passando no seu coração, né? E observar as circunstâncias. Você conhece o Evangelho, a pessoa não tem a mesma mentalidade que você, como que você vai caminhar nessa direção? Porque eu acredito que o sonho da família é estar sempre juntos, unidos, né? Mesmo pensamento, mesmo entendimento. E quando as coisas começam a divergir, um para cada canto, isso é sofrimento. Então, os filhos devem obediência aos pais, e os pais devem estar cientes disso, e também ensinar que os filhos também eles precisam estar cientes disso. Não é fazer o que quer da vida. Não, tem que ser de acordo com a vontade de Deus, sobretudo sendo orientados pelos pais. E uma coisa que eu tenho percebido que parece que o pessoal não busca mais é conselho bíblico pastoral, né? O famoso aconselhamento bíblico pastoral, né? Vamos conversar com o pastor, vamos ver o que ele acha, né? E o pastor não deve achar, na verdade, né? O pastor tem que pensar biblicamente. O pastor tem que conduzir as pessoas para a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a sua palavra. E conhecereis a verdade vos libertará. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então é a palavra de Deus. Vamos nos orientar e perguntar e pedir oração para o pastor. Conhecer as famílias envolvidas. Sentar junto com as famílias envolvidas. Conhecer com afinco. Eu estou dizendo que isso são questões preliminares que vão nos ajudar e vão nos nortear na tomada de decisão. Não posso garantir a totalidade da segurança, do sucesso no relacionamento. Entretanto, o que nós temos visto já de experiência, aquelas pessoas que fogem desse padrão, que fogem do padrão bíblico,
o fim tem sido trágico. O fim tem sido trágico, muito triste. A gente vê situações até de mortes, de suicídio, de espancamento e culminando enfim no divórcio muitas vezes por conta disso tudo dentro do relacionamento. Então deve-se se tomar essa questão. O filho não pode fazer o que ele quer e nem os pais também fazer o que querem. Os pais e os filhos devem fazer aquilo que as Escrituras nos mostram e nos apontam. Tanto os pais quanto os filhos. Os pais têm que ensinar os seus filhos, não provocar a ira dos filhos, têm que ensiná-los e orientá-los segundo a palavra de Deus. Por outro lado, os filhos têm que honrar os seus pais, com sabedoria e graça para caminhar na mesma direção. Não tomar decisões precipitadas. Os pais, eu fico imaginando o seguinte, você tem os seus filhos e você sonha para eles o melhor desta vida. Não tem como. Né? Você lembra o próprio Deus, né, falando assim para os homens, olha, vocês, né, que são maus, vocês que são maus, quando seu filho pede um pão, vocês vão te dar pedra? Né? Vão dar pedra para os seus filhos? Não. Por quê? Porque vocês amam os seus filhos, vocês querem dar o melhor para os seus filhos. Então, se nós queremos e desejamos o melhor para nossos filhos, nós temos que fazer parte da sua história como um todo. É um processo, querido. Isso não termina, casou, foi embora, acabou. Não. Depois do casamento, você com a sua experiência, com a sua bagagem, sem estar intrometendo, mas tem que estar aconselhando, tem que estar observando o ambiente, o que está acontecendo. Isso é um ministério para a vida toda. É um ministério para a vida toda. Depois vem os filhos, aí que são os netos, e vocês têm que observar, porque vocês sabem que a dinâmica do casamento após os filhos vai mudar. Então veja bem, o ministério dos pais, ele é até o fim. Ele vai acompanhando as fases do filho. E tudo tem que ser conversado, dialogado. Eu não posso deixar ele chegar na adolescência e fazer o que ele quer. Mas se eu não deixar fazer, ele vai aprontar a si mesmo. Foi o que eu falei, olha, se você quer aprontar o que você quer fazer, o que você bem entende da sua vida, você já é adulto, então fala o seguinte, as suas roupas, as suas coisas estão aqui, vou lá no conselho tutelar, vou te emancipar e você vai embora. Mas vou para onde? Não sei, você falou que dá conta de cuidar da sua vida. É assim que tem que ser. Você tem que trabalhar com o seu filho o seguinte, quem sabe das coisas aqui são os pais que sabem o que está acontecendo. Vocês que têm experiência de vida e têm o conhecimento da palavra de Deus, têm que tomar a decisão junto com os filhos. Eles não podem fazer o que quer. Eu quero um namoro aberto. Olha, a palavra de Deus não orienta isso. A palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo, nós temos que guardar o nosso corpo, nós temos que guardar a nossa vida, o nosso coração, à luz das Escrituras, e a nossa vida deve glorificar a Deus em tudo. Então essas são as prerrogativas aí para o namoro no caminho da cruz. Alguns conselhos, na verdade, que eu tenho passado aqui para os irmãos, de uma forma que a gente possa pensar biblicamente, e talvez algumas coisas que eu falei que você ainda não tinha parado para pensar, hoje é tempo de pensar, e eu estou à disposição para esse bate-papo, para conversar, não é verdade? Procura o pastor para conversar, procura o pastor para se orientar, tanto os pais quanto os filhos, os pais e os filhos juntos. Vamos pensar sobre essa questão do relacionamento, do namoro, do casamento, do noivado, porque isso é muito importante. Depois de consumado isso, se vier as dores de cabeça, as situações complicadas, isso aí vai ser uma tortura para o resto da vida. Então, muitas vezes, os pais não querem falar não para os filhos, porque ele vai sofrer. Meu querido, pensa bem, você como pai, se você falar não para ele agora, ele sofrer 3, 4 meses, não é muito melhor que ele sofrer o resto da vida? Sofrer o resto de uma vida, uma mulher que vai em casa com um homem que não conhece a Deus, que aparentemente ele é tudo bonito, maravilhoso, mas ele não tem o senso do Espírito Santo de Deus, não tem o senso da santidade de Deus, e aí vai viver uma vida promíscua, vivendo de forma errada, com traições, levando uma possível doença para dentro de casa. Então isso é muito sério. Por isso precisa ser pensado biblicamente. Nós temos que orar muito e pedir conselhos
né? Conselho para uma pessoa íntegra, responsável, uma família que é modelo, que você possa olhar para essa família, é um exemplo, é um modelo, eu vou me aconselhar com essa família. E nós temos que nos fechar nessa questão de entendimento juntos. O pastor não vai mandar na sua família, não vai mandar no seu filho, ele vai te orientar. O papel do pastor é te orientar, é te dar conselhos, né? É conselho. Se você imaginar que o beijo é o prelúdio para o sexo, então por isso, mais uma vez, será que convém deixar os nossos filhos namorando e ficar cabeça, tem consciência para isso? Outro detalhe, nós não sabemos mexer nas redes sociais. Você que tem filho adolescente com 15 anos, 16 anos, você não tem outra alternativa a não ser aprender. Você tem que aprender. Você vai ter que aprender a mexer em Facebook, tem que aprender a mexer em Instagram, tem que aprender a mexer em Twitter e tantas outras plataformas que tem por aí. Você precisa aprender. Precisa aprender porque você precisa acompanhar o seu filho, a sua filha. Você precisa saber. Lembra aquela questão de antigamente? Eu preciso saber quem são os amigos do meu filho. Hoje nós no Facebook temos aí de 1.000, 2.000, até 5.000 amigos no Facebook, e muitas vezes pessoas que a gente nem conhece, nem lembra, mas está lá. Então é um caminho que nós precisamos nos preocupar, nos atentar com relação a isso. O namoro, ele visa o casamento. O namoro no caminho da cruz, ele visa o casamento. Se você tem dúvida, você precisa se aprofundar nesse conhecimento. Pergunta para o pastor: pastor, você tem algum material que eu possa estudar junto com meu filho sobre o que é o namoro, noivado e casamento? O pastor vai orientar, vai apontar o caminho. Nós como casal precisamos melhorar alguma coisa. Vamos estudar sobre a palavra de Deus, o que Deus espera do relacionamento conjugal, no relacionamento, né, de como conversar, de como dialogar, de como se relacionar, de como viver o perdão, de como viver a glória de Deus dentro do casamento, para que os nossos filhos possam ver isso, porque as nossas atitudes, a nossa maneira de pensar, de fazer, de executar, de se relacionar, isso reflete nos nossos filhos. Se nós somos mentirosos, briguentos, né, e dentro de casa, isso a gente vai passar isso automaticamente para os nossos filhos. Se nós somos avarentos, isso vai passar para os nossos filhos. Então tudo isso precisa ser tratado à luz das Escrituras, né? Que maneira que eu sou, isso vai refletir nos nossos filhos. O casamento é espelhar e espalhar a glória de Deus. Então eu tenho que levar isso em conta de uma maneira muito séria. Eu não posso me dar o luxo de falar: não, ele sabe o que está fazendo. Não sabe. Nós temos que pensar. Muitas vezes eles vão pensar com os hormônios. E nós, os pais, já temos experiência. Nós vamos pensar com a razão, né, com a mente de Cristo. E aí nós vamos ajudá-los a tomar as suas decisões. Você deixa namorar com 15 anos de idade, não tem casa, não tem trabalho, não tem profissão, não tem uma faculdade, maravilha. Vai namorar quantos anos? Vai namorar 10 anos. Né? E você sabe o que é namorar. Ainda mais se for dessa forma. Agora se você quiser falar assim: não, vai começar a namorar com 15, mas a gente deixa um lá nos Estados Unidos, outro aqui no Brasil, maravilha, olha só. Né? Namoro só pela internet. E com os pais do lado ainda, quando era antigamente. É assim que funciona, gente. Isso não é careta. Isso é cuidar do seu bem maior, do seu patrimônio maior, que é a sua família. É cuidar do presente de Deus, que Deus deu para você, que são os seus filhos e a sua filha. Isso é um presente de Deus, você quer deixar para eles um legado. O sonho dos pais é deixar os seus filhos muito melhor do que a gente. Esse é o nosso sonho de projeto. A gente quer que eles sejam melhores do que a gente. E para isso, a gente vai ter que pagar o preço de cuidar deles, de encorajar, de caminhar, de aconselhar. E eles têm que submeter a nossa autoridade em nome de Jesus. Não tem esse negócio não. A palavra de Deus diz: não afaste a vara do seu filho. Não estou falando de espancamento, mas que ele precisa ser corrigido, ele precisa ser corrigido, ele precisa ser ensinado, ele precisa respeitar. Não é ele que manda não. Mas se eu não deixar fazer, eu estou dizendo para você outra vez, você tem que tomar as rédeas. Falar: o que você quer fazer, o que você quer da sua vida? Então, meu amigo, então o seu lugar não é aqui. Eu acho que você já virou homem o bastante, ou mulher o bastante. Pega as suas coisas e vai ser feliz. Se você acha que você dá conta. Mas é muito difícil. Mas se nós não agirmos, eu estou dizendo, é melhor ele sofrer terminando um relacionamento agora que não tem futuro, e sofrer 3, 4 meses, do que sofrer o resto das suas vidas. E consequentemente, ele sofrendo, os pais vão sofrer juntos.
vai ser uma dor terrível. Então vamos nos policiar nesse sentido. Um tema hoje, namoro no caminho da cruz, observando a palavra de Deus, essas prerrogativas que eu passei. Eu vou estar postando no YouTube, depois você pode retomar esse assunto, mas sobretudo estou à disposição para a gente possa conversar. Mande perguntas no WhatsApp, eu posso estar respondendo, gravando um vídeo posteriormente sobre isso também, sobre esse assunto. Podemos estudar com mais afinco sobre esse assunto, eu estou à disposição. E também vou oferecer alguns materiais para vocês, que vocês possam comprar, estudar e pensar nesse tipo de assunto. O namoro no caminho da cruz. Eu espero que o Espírito Santo de Deus esteja nos conduzindo a essa verdade, essa palavra, e aquilo que a gente não conseguiu abarcar aqui, a gente possa conversar no particular, você possa me procurar, estou à disposição, e assim nós possamos continuar caminhando juntos aí nesse propósito, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Deus abençoe. Não deixe de compartilhar esse vídeo e também de dar o seu like aí, de curtir. E estamos juntos no propósito para que possamos ter uma vida longa, agradável, feliz, debaixo da graça do Senhor Jesus. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Salmo 119, 105. Que Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Um grande abraço.